Uma semana depois de parte de sua bancada aderir ao governo com a entrada de André Fufuca no Ministério do Esporte, o comando do PP aprovou uma agenda central que, na prática, pode dificultar o apoio a diversas votações de interesse do Executivo. Produzido sob a coordenação da senadora Tereza Cristina, que é cotada até como candidata a presidente em 2026, o documento elenca uma série de princípios conservadores que o partido considera inegociáveis ou cláusulas pétreas, que, segundo ela, nortearão as ações e políticas da legenda. Embora haja pontos que se coadunam com o discurso do governo, há reiterações da sigla na centro-direita. Nas redes sociais, o presidente da sigla, Ciro Nogueira, exaltou a resolução e publicou uma foto de água e óleo que não se misturam. A estudante Jennifer da Silva Moreira, de 19 anos, morreu na última segunda-feira após se engasgar com um lanche. O caso ocorreu em Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. De acordo com o Hospital Regional de Alta Floresta, a jovem deu entrada na unidade desacordada na noite do último domingo, após sofrer um engasgo em casa. Na manhã seguinte, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi a óbito por morte encefálica. Jennifer e a família saíram da igreja e passaram em uma lanchonete para comprar uma refeição e comer em casa. Ele não especificou em que consistia o lanche. Um bebê de apenas 1 ano de idade, identificado como Nicolas Dominici, morreu na última sexta-feira por overdose de fentanil em um centro para crianças de Nova York, nos Estados Unidos. A suspeita da polícia é de que o menino teve contato com a droga através do tapete de cochilo utilizado por ele na instituição em que ele ficava durante o dia. Além de Nicolas, outras 3 crianças entre 8 meses e 2 anos de idade foram internadas no hospital após serem expostas ao narcótico. O centro para crianças fica no bairro do Bronx e operava em um apartamento que recebia crianças. A dona do local, Gray Mendes, e um homem que alugou um quarto dela, Carlisto Brito, são alvos de acusações por conspiração e assassinato. Diversos parlamentares conservadores e influenciadores digitais estiveram nesta terça-feira na pré-estreia do filme Som da Liberdade, em Brasília. A produção, que trata do tráfico infantil e foi alvo de campanha de cancelamento nos Estados Unidos, foi assistida por Mário Frias, Carla Zambelli, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Sargento Farrur, Damares Alves, Jorge Seife, entre outros nomes da direita. Todos foram à premiere a convite da Paris Filmes e do deputado Mário Frias, que discursou dentro do cinema pouco antes de a sessão começar. Ele ainda agradeceu a presença dos colegas e destacou que eles possuem a responsabilidade moral de brigar por esse assunto. Em um discurso realizado nesta quarta-feira durante um painel da Semana do Clima realizada em Nova York, nos Estados Unidos, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, falou sobre as mudanças climáticas ao redor do mundo. Ao falar sobre o tema, Guterres disse que a humanidade abriu as portas do inferno. Além da fala com teor apocalíptico, o chefe da ONU também falou sobre possíveis consequências que uma inação por parte dos líderes mundiais poderia causar em relação às mudanças climáticas e destacou que o futuro ainda não está consertado. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, pautou o julgamento sobre descriminalização do aborto no plenário virtual entre os dias 22 e 29 de setembro. O STF vai decidir se as mulheres têm direito a interromper a gestação até a 12ª semana. A ação é movida pelo PSOL. A legislação hoje permite o aborto em apenas 3 situações: violência sexual, risco de morte para a gestante ou feto com anencefalia. Rosa Weber é a relatora da ação. Ela se aposenta compulsoriamente do STF no final do mês. Interlocutores da presidente do STF afirmam que ela não gostaria de deixar o tribunal sem votar sobre o tema. A ministra convocou audiências públicas para debater a descriminalização do aborto ainda em 2018.
O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão que negou a eles acesso ao depoimento prestado pelo tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal no caso das joias. A defesa sugere dois caminhos: que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a própria decisão ou submeta o recurso para análise no plenário do Supremo. Moraes negou compartilhar o depoimento depois que Mauro Cid assinou acordo de delação premiada. Os anexos da colaboração são mantidos em sigilo. Os advogados de Bolsonaro afirmam que o depoimento foi prestado antes da delação. Na última segunda-feira, o Rio de Janeiro registrou temperatura recorde de calor ao atingir 41 graus em Irajá, zona norte da capital. Os dados foram registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com o jornal O Globo, o número registrado nesta última semana de inverno coloca o Rio de Janeiro com temperatura semelhante ao do Vale do Norte, Califórnia, nos Estados Unidos. O local, considerado o mais quente do mundo, registrou 40 graus na tarde desta terça. O aumento de temperatura ocorre devido a uma massa de ar seco quente. O INMET até prevê uma redução da temperatura no estado a partir desta quarta, mas o calor retorna já na sexta. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou na manhã desta quarta-feira uma operação para combater um grupo que teria praticado supostos golpes financeiros contra mais de 50 mil vítimas no Brasil e no exterior. Entre as promessas, segundo as investigações, estava a de que um depósito de apenas R$ 25 poderia render o valor estratosférico de 1 octilhão. De acordo com a Polícia Civil, o grupo era composto por pastores que teriam induzido fiéis a acharem que eram abençoados a receberem grandes quantias. Para isso, os alvos da operação usavam uma teoria conhecida como Nezara-Gezara, dizendo que seria possível investir pouco dinheiro e ganhar muito. A Polícia Civil informou que os suspeitos usavam redes sociais para cometer os golpes.